que Deus quer trazer para nosso coração nessa noite, uma palavra de motivação, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de persistência, como Deus falou com Josué, a ponto de que a fé dele fosse fortalecida. E eu não encontro um personagem que tivesse tantas vezes Deus falando com ele: não temas, não temas, se esforça, tem ânimo, segue, né? Eu imagino que muitas vezes Josué olhou para aquele povo, olhou para tudo que aconteceu com Moisés, toda aquela história do servo do Senhor, no qual ele foi um importante aluno, aprendeu com Moisés. Eu acredito que ele viu tudo aquilo ali e talvez ele tenha se desmotivado com aquela situação. E Deus precisou chegar no coração dele muitas vezes e dizer: não temas, não pasmes, não te espantes, eu sou contigo. Vai, não, medita sempre nesse livro da lei, segue adiante, segue em frente. Então Deus fortaleceu Josué para que ele desse continuidade àquele trabalho que ele precisava fazer e que o ministério dele fosse exercido. Dentro da história de Josué, então, nós temos o nascimento dele, segundo a história, está por volta do ano 1355 a.C. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e ele saiu do Egito por volta dos seus 40 anos, quando Moisés saiu e tirou o povo ali da terra do Egito. Ele vai ser mencionado antes do livro que leva o seu nome, algumas vezes na caminhada, nesse trajeto onde ele está juntamente com Moisés e com o povo de Israel. Então, a primeira menção que se encontra em referência a Josué é que ele vai liderar a peleja contra Amaleque. Está lá em Êxodo 17, versículo 9. Isso é bastante interessante falar sobre essa passagem, que Amaleque foi um povo que pegou o povo de Israel de surpresa e investiu contra ele. Mas Deus, lá no versículo 4, diz assim, desse capítulo 17, manda a Moisés que escreva um livro de memória para Josué, para que Josué se lembre que Deus tinha uma promessa contra aquele povo ali que iria destruir Amaleque. E naquela situação o povo de Israel venceu Amaleque, mas Amaleque realmente foi completamente exterminado muito posterior a isso. E nós vemos que toda a situação que isso aconteceu, e em função de muitas guerras que ocorreram lá, a história nos mostrou durante muitas e muitas gerações que Deus foi cumprindo com a sua palavra, conforme aquilo que ele prometeu aos seus servos. Por isso, queridos, se Deus tem te chamado para o ministério, se Deus tem colocado um trabalho, um serviço nas tuas mãos, não importa, o tempo é de Deus. Quando nós contamos a história de George Miller, eu simplesmente fiquei impactada. Um homem que aos seus 25 anos, 22 anos, se voltou para a obra de Deus, queria sair em missão, Deus disse para ele não, e ele foi ser missionário já aos 69 anos de idade. Então, o tempo que nós temos de vida pertence a Deus, e tudo aquilo que Ele vem colocando nas nossas mãos pertence ao Senhor. Ele acompanhava Moisés, está lá em Êxodo 32, versículo 17, lá no capítulo 33 também, ele acompanhou Moisés lá no Monte Horebe. E eu achei interessante que lá em Números diz o seguinte, que ele tem o seu nome trocado, porque Josué anteriormente era chamado de Oséias, e praticamente o mesmo significado. Mas Oséias significa salvação. E o nome dele passa a ser chamado, então, de Josué, que significa Jeová a salvação. E eu entendo que cada vez que Deus troca o nome, chama alguém e lhe dá um nome, lhe dá uma identidade nova, o Senhor tem um trabalho muito grande na vida desta pessoa, que foi o caso também de Josué. Ele foi um dos 12 espias enviados, está lá em Números, no capítulo 14, versículo 30 em diante, que o relato de Josué e Caleb foram diferentes do relato dos demais espias. Enquanto os outros espias estavam olhando as dificuldades para herdar a terra, eles estavam olhando os gigantes, estavam olhando os problemas. Josué e Caleb não. Estão dizendo, eia, vamos, possuamos a terra. Eles não estão olhando para o problema, eles não estão olhando para a dificuldade, eles estão olhando para a herança que Deus tem dado para eles. E por causa disso, desses 12 espias que foram espiar a terra, ver como aquela terra era,
e o relatório deles foi diferente dos demais, né? Eles tiveram de Deus uma promessa que de toda aquela geração ali, incrédula, que havia saído do Egito, não entraria na terra prometida. Mas Josué e Caleb foram os únicos que adentraram. Os demais, eles eram considerados menores de idade, tinham a menos de 18, 20 anos quando saíram do Egito, que conseguiram entrar na terra. Somente Josué e Caleb, que já eram maiores, já tinham por volta dos seus 40 anos, que conseguiram herdar a terra posteriormente. Mas pela fé que eles tiveram em Deus, que eles não viram o problema, eles não viram o tamanho do gigante, eles não viram o tamanho da dificuldade, eles viram que Deus podia operar ali, que se Deus deu a terra, eles só tinham que entrar e possuir. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 21, ele recebe uma promessa também de vitória, assim como, e se escreve, assim como ele venceu o rei Og, Deus estaria com ele. Assim como Deus já tinha dado uma vitória, Deus está reafirmando, está falando para Josué: olha, Josué, assim como eu te dei essa vitória, assim como foi vencido aqui, você vai continuar vencendo, eu vou continuar contigo, eu vou continuar ao teu lado. Depois lá em Deuteronômio 31, dos versículos 1 a 8, Deus faz uma promessa para Josué. Deus promete, e novamente Deus fala com Josué. Eu quero falar de um texto de Josué, quando nós entrando no livro de Josué, que é considerado o primeiro livro, já um livro histórico da palavra de Deus, passando o Pentateuco. Ele é o primeiro livro que se apresenta aqui como um livro histórico, contando o relato do povo, da conquista da terra até a divisão. Mas, falando sobre Josué, eu quero lá no capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei dar aos pais que lhe daria, a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui nós temos uma promessa de Deus a Josué. Deus vem e anima Josué. Olha, Josué, que talvez quando lhe foi imposto, quando lhe foi dado por imposição de mãos aqui, já lá no final de Deuteronômios, essa promessa, e que ele vai começar, aliás, em Números, quando ele vai começar a continuar dirigir o povo para chegar à terra prometida, eu acredito que Josué viu o tamanho da dificuldade dele, viu a grande responsabilidade que estava na mão dele. Eu acredito que Josué sentiu temeroso, sentiu a angústia. E quem de nós, frente a um trabalho novo, ou frente a uma responsabilidade, frente a uma liderança, não teme por alguma situação? Quantas vezes nós nos encontramos numa situação, às vezes não necessariamente numa liderança, mas uma prova, um vestibular, um concurso público, ou qualquer situação que nos desafie, que é uma situação desconhecida. E para Josué conduzir aquele povo, certamente, embora ele conhecesse que aquele povo era um povo duro, era um povo obstinado, era um povo difícil, Josué olhou aquela situação, e quando ele está preocupado com aquela situação, Deus vem e diz para Josué: olha, Josué, não temas, não pasme, não pare, não te espantes, eu vou ser contigo, Josué. Anima-te, tem bom ânimo, Deus é o nosso maior motivador. Muitas vezes nós estamos buscando palestras, vídeos, pessoas que tenham palavras de motivação para a nossa vida, e é só algo externo. E quando chega no dia seguinte, às vezes toda aquela palavra, aquela motivação, que cursos são oferecidos, muitas vezes não tem um grande êxito. Mas a motivação que Deus trata em nós, ela vai mais profunda, ela vai dentro do nosso ser, ela transforma. E Deus fala aqui com Josué, chega no íntimo do seu ser e lhe dá uma motivação diferente, e lhe inspira a fazer diferente, lhe inspira a olhar para aquela situação de forma diferente. Deus diz para ele, lhe dá aqui
como é que eu vou dizer, a chave. É ler a palavra, é meditar na palavra, não se desviar do seu caminho, é procurar buscar, meditar ao Senhor, não se apartar desse livro da lei, esteja na tua boca, esteja nos teus lábios. Então, isso para nós é um código, é algo extremamente importante para a nossa vida espiritual. E como eu disse, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, esse texto do livro de Josué foi um texto que me fortaleceu perante as dificuldades, perante as lutas, perante os problemas de toda a vida, de toda a adolescência, de todo o período de juventude, até mesmo depois na idade adulta, porque eu entendi com o Senhor que se eu estiver firme olhando para Ele, Ele está me dizendo de volta, não temas. Não pasmes, não olha para trás, não fica pensando no que passou, agora olha para frente e faz aquilo que eu coloquei na tua mão. Olha para cima, olha para Cristo, te esforça. E aqui está dizendo, no versículo 9 especificamente, não te mandei eu, esforça-te. Porque a parte que nós entendemos que Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. E aqui está dizendo para nós, esforça-te, tem bom ânimo, ou seja, se anime. A motivação, muitas vezes, o ânimo, ele brota do nosso interior. E somente Deus pode chegar lá e trabalhar para que nossa motivação, ela não seja de momento. O momento que eu estou bem, eu estou motivada. Dali a pouco eu já não tenho mais aquela motivação. É Deus que traz ao nosso coração essa grande motivação. Não temas. E a palavra do Senhor nos diz, e se nós formos contar quantas vezes ela nos diz, e certa vez eu vi um pregador falando que há mais de 366 vezes repetidas na Bíblia a expressão não temas, significando que a cada dia do ano o Senhor está dizendo para nós, não temas. Eu não fui verificar a fundo, nem contei se exatamente tinha essa colocação. Mas o que eu tenho a dizer é que muitas vezes Deus está dizendo para os seus servos, e para Josué ele disse várias vezes, não temas. Talvez ele olhou para o tamanho da dificuldade e pensou, puxa vida, e agora o que eu vou fazer? E Deus vem e fortalece, ele diz, não temas, não te espantes, ou seja, quando a coisa está difícil, e às vezes situações inesperadas acontecem, mas quando nós temos a firme convicção no nosso Deus, pode vir uma situação inesperada, e nós não vamos ficar prostrados. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E isso é uma reivindicação, e eu sempre tive no meu coração que Deus tem nos dado o lugar onde nós temos pisado, assim como Deus deu para Josué, onde pisar a planta do teu pé, terra tua. Ou seja, quantas vezes o Senhor tem nos dado trabalho para fazer, a terra onde pisa teu pé, aonde está a tua família. Às vezes o teu chamado pode não ser atravessando os mares, pode não ser atravessando para outros países, para outros lugares. Às vezes o chamado que Deus tem é botando o pé na tua casa, na tua família, conduzindo este povo diante de Deus, trazendo a mensagem daquele que é vivo e traz a vida para o nosso lar. E isso é extremamente importante. Se em sequência nós temos aqui Deus fazendo nesse capítulo 1. Então, resumindo o livro de Josué, eu quero trazer apenas alguns aspectos. Porque nessa noite eu quero me deter naquilo que Deus falou a Josué, aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. E nessa noite eu sinto a presença de Deus falando com vocês aqui. Eu sinto Deus falando através do meu coração. Eu sei que essa mensagem vai atingir corações nessa noite. Eu sei que do outro lado tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Eu creio que Deus tem a fazer. E aquilo que Ele tem a fazer é muito maior do que aquilo que nós pedimos. Às vezes nós pensamos que Deus tem um trabalho, que Deus fará a sua obra de uma maneira, mas Ele é multiforme, Ele tem maneiras diferentes de agir, e às vezes a gente não entende pelos caminhos no qual nós estamos andando, mas assim entendemos, assim como Martinho Lutero dizia, mas eu sei quem é o meu guia, eu posso não saber qual é o caminho, mas eu conheço quem me guia. Deus lá no capítulo 1, então, faz promessas a Josué. Já no capítulo 2 do livro de Josué, nós temos ali a passagem dos espias que vão para Jericó e o acordo com Raabe para que ela e a sua família fossem salvas daquela situação. Lá no capítulo 3, extremamente importante, nós temos a passagem do Jordão, quando a arca do Senhor esteve à frente, ali os levitas conduzindo a arca, o rio abriu-se e o povo pôde passar. E importante que Josué pediu ao povo para que pegasse pedras, 12 pedras, dali do Jordão, e logo em seguida ele ergueu um altar. E lá no capítulo 4 ele fala
que ele ergue aquele altar por quê? Ele ergue aquele altar para a lembrança de gerações futuras. Josué entende que Deus tem um chamado com ele, entende que a importância do trabalho que ele está fazendo. Agora ele também entende que o trabalho dele, ele não está restrito somente àquela geração que está sendo adentrada àquela terra. O trabalho dele, a responsabilidade dele também se dá com as gerações futuras. Olha aqui a importância de ensinarmos aos nossos filhos a palavra do Senhor. E aqueles que já não têm seus filhos, hoje estão ensinando os filhos dos seus filhos a palavra de Deus. Então isso é extremamente importante e Josué tem uma grande preocupação de erguer aquele altar, de erguer aquelas pedras ali, para que eles se lembrem do que Deus fez, para que eles se lembrem de tudo aquilo que Deus fez com eles até ali, para que as gerações futuras se lembrem. E eu pergunto o que nós temos feito na obra de Deus. E mais, e a obra de Deus ela não se resume ao trabalho da igreja. A obra de Deus ela é todos os dias na nossa casa, na nossa família, com as nossas relações de amigos, no nosso trabalho, porque nós não podemos descolar o que eu sou daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu continuo sendo Ana Paula no meu trabalho, na igreja, nos meus amigos. Eu não posso apresentar uma coisa quando eu estou na igreja ou quando eu estou no trabalho diferente da minha vida. Por quê? Porque isso não é verdadeiro. E nós precisamos entender que a obra do Senhor se faz em todo lugar. Às vezes é como você trata o teu colega de trabalho, como você responde ao teu patrão, como você cumpre com os teus deveres, quando você tem uma boa relação com seus amigos, quando você sabe conviver em círculos de amigos. Às vezes você não imagina, mas apenas você escutar um amigo que está precisando, você já está fazendo a obra de Deus, Deus já está usando a tua vida para impactar pessoas. Então, nunca despreze aquilo que Deus colocou na tua mão. E assim como Deus disse a Josué, a terra que pisar o teu pé, a planta do teu pé é terra tua, tome posse. Se lá no teu trabalho você está indo, tome posse dessa terra, ou seja, seja a luz que vai ser necessária para que Cristo ilumine essas vidas. Seja o sal, seja o diferencial, seja diferente no teu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja. Depois lá no capítulo 5 ele vai fazer aqui um processo de circuncisão dos filhos de Israel, todos aqueles que nasceram no deserto, que passaram aqui então o Jordão e não haviam sido circuncidados. Josué se preocupa em circuncidar esses filhos, esses que nasceram ali. Ele também se preocupa em celebrar a Páscoa. Por quê? Porque ele traz de volta para aquela nação a direção de Deus. Ele está ali para conduzir o povo e conforme aquilo que Deus falou para ele, medita nesse livro dia e noite, permanece, não se desvie para lado nenhum. E Deus está falando com ele isso e ele está agindo isso com aquele povo ali. Ele está trazendo para o povo que vamos firmar a aliança que Deus tem feito com o povo de Israel. Vamos celebrar a Páscoa, vamos seguir aquilo que estava sendo predito e sendo falado até mesmo por Moisés. Então ele está dando sequência àquilo que Deus falou com ele. E em seguida aparece o anjo do Senhor e ele se preocupa. E fala com o anjo do Senhor assim, quem tu é? Tu é um dos nossos, e o anjo do Senhor ali se apresenta até ele, né? Não temas, mais uma vez, fortalece Josué. Como Deus estava com ele em todos aqueles momentos. Deus estava dando aprovação ao trabalho dele. Deus estava aprovando o trabalho que Josué estava fazendo naquela situação ali. Depois nós temos a passagem da destruição das muralhas de Jericó, lá encontrado no capítulo 6 do livro de Josué, no qual eles tinham que rodear aquelas muralhas ali. No sétimo dia, a partir da sétima vez que eles tocavam as suas trombetas, ali trocavam e gritavam e as muralhas desceram ao chão. Deus fez algo extraordinário. E Deus nos mostra através disso também que muitas vezes as nossas lutas, nós não vamos precisar lutar e pelejar com nossas mãos. Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que clamar e rodear muitas vezes, e clamar e rodear e dar muitas voltas buscando a Deus e clamando a Deus para que na hora certa Ele coloque as muralhas no chão. E ter a fé e a convicção que Ele vai fazer o milagre que nós precisamos. E lá eu acho muito interessante que uma passagem que muitas vezes passa despercebida é que Josué fala que se aquela cidade, se aqueles muros fossem novamente reconstruídos, o seu primogênito ficaria no alicerce e o filho mais novo ficaria quando se colocasse as portas na cidade. Ou seja, aquela pessoa pagaria, ou seja, teria a recompensa de não fazer aquilo que Deus havia dito que não se reconstruísse mais.
E lá no livro de Reis, isso é uma palavra, né, de maldição, vamos dizer assim, em Josué capítulo 2 e versículo 6, que ele diz que não se reconstrua. E lá em Juízes, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, nós vemos Hilel, que ele quis reconstruir os muros. Quando ele começa uma reconstrução em Jericó, o filho mais velho morre quando ele está no fundamento, e quando o filho dele, quando ele coloca as portas, o filho mais novo morre também. Então, da importância de nós entendermos que quando Deus diz não para nós, quando Deus diz não reconstrua, às vezes são situações na nossa vida que o Senhor já modificou, já botou por terra. Às vezes são situações que do velho eu, do velho homem que nós fazíamos, que Deus já trabalhou, que Deus já libertou. Deus está dizendo, não volta mais para trás, não olha mais para trás, não volta a fazer a mesma coisa. E aí, aqui com esse homem que reconstrói, vai lá e teima e vai fazer novamente o cumprimento daquilo que Deus havia falado que não fizesse. E por causa disso, e ele perdeu ali os seus filhos. Então, muitas vezes, Deus traz para nós palavras e ele está ali destruindo, muitas vezes, artimanhas de Satanás, que tentam destruir a nossa família, destruir a fé dos nossos filhos. E muitas vezes, ao invés de nós estarmos ali obedecendo a palavra de Deus, nós estamos permitindo a reconstruir muros, divisão dentro da nossa casa, de não ouvir aquilo que nossos filhos estão precisando, de não dar uma palavra de aconselhamento para aqueles que, criando situações difíceis, e que a consequência uma hora chega. Então isso é muito importante nós entendermos que quando Deus diz não, é não. E é importante de obedecer aquilo que Deus havia determinado ali por essa mensagem. Depois nós temos lá no capítulo 7, o pecado de Acã, que por causa de Acã o povo estava com um número maior de exército lutando contra a cidade de Ai, mas pelo pecado de aquele povo estava perecendo, até que se demonstrou quem era o pecador ali, que havia pegado uma capa babilônica no qual não deveria fazer. Aí já no capítulo 8, depois de que Deus havia revelado o pecado de Acã naquele local, então sim a cidade de Ai foi destruída. Aí vem novamente Josué e edifica um novo altar sobre o Monte Ebal. Depois nós temos lá no capítulo 9 a astúcia dos gibeonitas, que colocaram um pão velho já amanhecido, com tempos, dias e roupas velhas, e chegaram e se apresentaram como um povo muito distante, fizeram uma aliança de paz com Josué, enganaram ali aquela situação. E por causa disso também o povo de Israel sofreu a consequência dessa enganação, né? Eles não puderam então derrotar totalmente aqueles povos que estavam ali, os cananeus. Por que Deus queria que Josué, o povo de Israel, destruísse de fato aqueles cananeus? Porque nós vimos a crueldade que os cananeus cometiam muitas vezes com seus próprios filhos. Aqueles deuses, muitas vezes, daquele povo de Canaã que estavam ali, que pediam, ofertavam seus próprios filhos, queimavam, eram sacrifícios terríveis que aconteciam naquele povo. Seus filhos eram queimados, sacrificados. Havia um costume naquela época, inclusive, do chamado dos deuses dos pilares, que eles sacrificavam os seus próprios filhos recém-nascidos no alicerce das casas, colocavam o bebezinho ali no alicerce da casa para construir, para que aquela casa tivesse felicidade. Deus via aqueles povos de uma maneira terrível, vendo quanto que eles destruíam as suas crianças, e isso é uma abominação diante de Deus. E nós vemos a sociedade de hoje, né, o inimigo tentando destruir as nossas crianças, a inocência, a fé dessas crianças, o quanto que Satanás procura derrotar, procura destruir, e a importância de nós estarmos atentos também no cuidado da nossa casa aqui, quanto a isso, quanto aos nossos filhos, o quanto que o inimigo procura destruir. Então a grande importância de nós entendermos que o inimigo é astuto, e por isso Deus queria que aquele povo fosse exterminado. Porque também, a partir do momento que o povo de Israel entrou ali, não completou tudo aquilo que deveria, não conquistou de fato todas as regiões ali, exterminou, eles tiveram problemas, começaram a se reunir com eles, e nós vemos lá no livro de Juízes tudo o que aconteceu por consequência deles não terem observado aquilo que Josué muito queria, que pensassem as gerações futuras, se lembrassem as gerações futuras daquilo que Deus havia feito para o seu povo lá anteriormente na história.
Por isso que contar uma história não é só contar uma história, é relembrar a memória e trazer a esperança que Deus fez milagres nas gerações passadas e Ele pode fazer nas gerações futuras também. Então, já lá no capítulo 10, nós temos Gibeão sitiada por 5 reis. Então, o povo de Israel tem que ir à batalha porque eles haviam feito um acordo de paz. E lá Deus faz algo extraordinário, Deus opera milagre. Nós temos uma saraiva, uma chuva de pedras ali, que destrói aqueles exércitos, aqueles 5 reis, muito mais do que o fio da espada. Nós vemos que Deus parou o sol e a lua ali para que Josué liderasse aquela batalha e vencesse. Nós vemos um acontecimento astronômico ímpar, que foi o momento da parada do sol e da lua, que se parou aqui, ou seja, se deu uma parada para que tudo acontecesse. E se nós formos pensar bem, na verdade, se nós usarmos pelo lado científico, que foi a Terra que parou nesse momento para que tudo acontecesse, né? Deus fizesse esse poder aqui. Nós temos já lá, no capítulo 11, a vitória de Josué sobre os reis, a vitória. Do capítulo 12 ao 22 do livro de Josué, nós temos a divisão das terras ali ao povo de Israel. E no 23 e 24, o último discurso de Josué ao povo de Israel quanto a escolher. E aqui Josué se posiciona. Eu acho extremamente importante esse texto, principalmente no capítulo 24, ali 14, 15 versículos, que Josué, no capítulo 24, ele dá uma lembrança ao povo, ele lembra ao povo tudo aquilo que Deus fez. Ele vai lembrando ao povo tudo o que aconteceu, tudo o que passou. E aí ele dá para aquele povo ali, ele faz escolhas, para que o povo escolha. Olha, servir, se o Senhor é Deus de vocês, servir eles em sinceridade. Ou vocês escolham, ou vocês vão servir o Deus dos pais de vocês, que eram lá do Egito, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus que estão aqui dessa terra, ou vocês vão servir ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué entendeu a importância de nós nos posicionarmos para fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Josué aprendeu com Deus que onde pisava o pé dele, a terra era dele. Josué entendeu a responsabilidade de cuidar da casa dele, da família dele, de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A liderança, e muitas vezes o líder, aquilo que nós vemos, ele não se dá por aquilo que ele simplesmente fala, mas ele se dá pelo exemplo que ele passa, pelo exemplo do que ele vive. Foi alguém que realmente decidiu, eu e a minha casa vão servir ao Senhor. Eu vou servir a Deus. Pode ser difícil o problema, pode ser complicada a situação. E imaginem todo esse tempo que Josué passou com o povo, tiveram diversas lutas, tiveram diversas situações. Esse homem que teve que buscar sabedoria do céu, sabedoria de Deus para poder lidar com todos aqueles problemas que estavam acontecendo ali. Imagine um povo que já Moisés teve toda uma situação difícil, uma caminhada muito difícil no deserto, porque era um povo, a Bíblia é um povo duro, um povo obstinado, um povo difícil. E agora Josué está conduzindo esse povo, está terminando de conduzir esse povo, está adentrando a terra, está dividindo toda. Então imaginem que não foi fácil o trabalho de Josué. Não foi nada fácil tudo aquilo que ele teve que passar. Não foi nada fácil conduzir aquele povo, mas acima de tudo eu entendo que Josué não só se preocupou com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, que era conduzir aquele povo, conquistar a terra que Deus tinha dado. Porque Deus deu a terra para eles, mas eles precisaram conquistar aquela terra. Eles não entraram simplesmente, agora está aqui a terra, eu vou entrar e vou fazer morada. Não, eles tiveram que entrar na terra e conquistar aquela terra, lutar por aquela terra. Mas ao mesmo tempo eu vejo Josué lutando pela terra, mas também lutando pela sua família, lutando pela sua casa, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém que entendeu o que Deus tinha com ele, alguém que entendeu que por maior dificuldade que ele pudesse passar, o Senhor estava com ele, estava ali fortalecendo a sua fé, estava ali dizendo para ele, olha Josué, não pasme, não te espante, não temas, não segue firme, segue confiando no Senhor, segue te esforçando. E Josué foi alguém que demonstrou isso, que se esforçou para cumprir com aquilo que Deus havia colocado na mão dele. Mesmo iniciando todo aquele trabalho naquela insegurança, mesmo com toda aquela situação que ele estava passando, mesmo olhando para o tamanho da dificuldade, talvez se espantando por aquele problema, por aquela tamanha responsabilidade que estava na mão dele. No final da vida dele, ele consegue concluir aquele trabalho que Deus havia dado para ele.
e simplesmente dizer para aquele povo que ele escolhia servir a Deus, que ele escolhia trazer Deus para dentro da casa dele, que ele escolhia que ele e a família dele iam servir ao Senhor, porque ele entendia que a partir do momento que ele estava servindo a Deus, que a família dele estava ali buscando servir a Deus, o Senhor fortaleceria cada um, o Senhor estaria com ele, estaria com os seus filhos, estaria com a sua família, estaria com aquele povo. Josué relembra aquele povo tudo aquilo que Deus fez por eles. E aqui Josué tem um exemplo de falar não só por aquilo que Deus fez por aquele povo, mas aquilo que Deus fez com ele, na vida dele, no seu interior. A motivação. Porque se Deus, toda vez que Deus pega alguém para trabalhar, primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. E se Deus disse para Josué, olha Josué, não te mandei eu, esforça-te, é porque Josué precisava se esforçar. Tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, é porque Deus conhecia o coração de Josué e talvez ele sabia tudo aquilo que se passava lá no seu interior, todas talvez as indagações que ele pudesse fazer. E agora, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser esse trabalho? Deus está me dando uma grande responsabilidade, Deus me chamou para conduzir esse povo, eu tenho que substituir Moisés. Na verdade, ele estava ali, Josué ele não era a réplica de Moisés, ele não seria igual a Moisés, ele seria Josué. Deus chamou Josué para ser Josué. Assim como Deus chamou você para ser o que Deus quer que você seja. Deus não está te chamando para ser igual ao irmão fulano, ao irmão ciclano. Deus não tem um chamado contigo igual ao do pastor A, B, C. Deus não está chamando você para pregar igual a irmã. Deus não está te chamando para pregar igual a mim, qualquer outra pessoa. Deus está te chamando você para ser você. Alguém que ele quer trabalhar, alguém que ele está trazendo nessa noite uma palavra de ânimo, de motivação. Não pasme, não te espante, não olhe para a dificuldade. Por mais que os problemas aconteçam, por mais que situações vejam, por mais que você olhe o tamanho da responsabilidade. A responsabilidade de conduzir a tua casa, a responsabilidade de estar no teu trabalho, a responsabilidade de estar com as mãos na obra do Senhor. Por maior que seja essa responsabilidade, o Senhor te diz nessa noite, não temas, não temas, não pasme, não te espante, não olhe para trás, Deus é contigo. O Senhor muitas vezes coloca aqui para ele, te esforça, Josué, te esforça. Medita nessa lei, medita nessa palavra, nessa lei de dia e de noite. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Agora Moisés é Moisés, Josué é Josué. Deus tem um trabalho na tua mão. Faça o trabalho que Deus tem te dado. Tá difícil conduzir teus filhos a Cristo, tá difícil falar de Jesus no teu trabalho, tá difícil viver uma vida plena com o Senhor. Creia que Ele está contigo. A palavra do Senhor nos diz aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu fores, para que depois você possa dizer como Josué, eu escolho Deus, eu escolho o Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não importa. Quando Josué está dizendo aqui para o povo, vocês vão seguir os dedos dos seus pais, muitas vezes, muitos de nós ficam presos ao passado, ficam presos nas dores que sofreram por intermédio da sua família de origem, por problemas que passaram com seus pais. Talvez muitas lembranças do passado dolorosa ainda venham afligir teu coração. Mas Deus está dizendo, olha, deixa para lá aquilo que teus pais acreditavam, da maneira como eles fizeram, que foi errado, agora faça diferente, mude a tua história, é você daqui para frente. Quando Josué está dizendo aqui, ó, os deuses dos amorreus, ele está dizendo para você hoje, olha, o mundo está aí, está dando tantas possibilidades, está mostrando tantas coisas, tantas facilidades. Deus está dizendo para você, o mundo está dando muitos ídolos, está dando muitos exemplos, mas Josué está dizendo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele aprendeu que ele precisava meditar na palavra do Senhor, ele aprendeu que ele não podia se apartar do livro da lei, ele não podia apartar da sua boca de falar a palavra de Deus, ele aprendeu a confiar no Senhor, ele aprendeu a ser esforçado. Nós temos que entender que a nossa salvação foi Cristo que comprou lá com seu sangue na cruz do Calvário. Para nós jamais teríamos condições de sermos salvos por nós mesmos. Então, a nossa salvação é Cristo que nos deu.
Nós não podemos, o nosso esforço jamais compraria a nossa salvação. Pelo nosso esforço nós jamais seríamos salvos. Mas agora, porque somos salvos, então nos esforçamos em conquistar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Em conquistar a terra, em progredir. A terra que pisar a planta do teu pé eu tenho te dado. Eu sempre tive o costume de onde pisasse a planta do meu pé, nem que seja em espírito, orando, no meu sentimento, no meu pensamento com Deus, orando pelo lugar onde eu estava, orando, Senhor, a tua palavra diz, onde pisar a planta do meu pé, a terra é minha. Eu sei, Senhor, que eu tenho andado por aqui, eu sei que eu vou enfrentar dificuldades, mas tu tem me dado essa terra, ou seja, eu tenho uma responsabilidade de orar e interceder pelo lugar onde eu estou inserido. Eu tenho uma responsabilidade de orar pelo meu trabalho, eu tenho responsabilidade de orar pela minha casa, eu tenho responsabilidade de orar pela minha família, eu tenho responsabilidade de orar pela minha igreja. Deus, Ele quer que nós tomemos as armas que Ele nos tem dado por intermédio da sua palavra. E nessa noite eu quero dizer para você aquilo que tem vindo ao meu coração para te dizer nessa noite. Se você tem achado dificuldade na tua vida, tem olhado para os problemas, tem olhado para as dificuldades que te assolam, às vezes lutas que você não espera, às vezes uma situação nova que você não tinha pensado, e agora como é que eu vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou agir nessa situação? Deus vem te trazer ao coração esta palavra que Ele disse a Josué: não te mandei eu, te esforça. Tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nessa noite fica essa palavra ao teu coração. Não temas, o Senhor é contigo. Não espere palavras que venham de motivação de outras pessoas, mas creia que a verdadeira motivação Deus coloca no dentro do teu coração. Ouvindo a sua palavra, vendo o que Ele tem a falar e crendo que Ele é o Deus que vai ser aquele que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, haverá um galardão para aqueles que o buscam. Mas nós precisamos entender que é o nosso Deus que nos fortalece. Amém? Vamos ver o que os irmãos estão acompanhando a live nessa noite aqui, estão falando aqui, nos deixando mensagens nessa noite. Que é importante sempre nós entendermos o que Deus tem a falar no nosso coração. Aqui, eu acho que a última menção que eu falei foi a irmã Magda Machado na live. Aqui eu vou dar continuidade a alguns irmãos. A irmã Inês Aguiar está dizendo: paz do Senhor, querida irmã. Bênção essa live. A Michele também, querida, que eu conheço desde pequena, mas que está aí, que é um exemplo que Deus trabalhou na sua vida. Lori Costa, que também está assistindo. A Alessandra Camargo Belizar está dizendo: consegui chegar a tempo, está assistindo. O meu esposo, irmão Renildo, está dizendo o seguinte: glória a Deus, realmente Josué foi e ainda é reconhecido por sua fidelidade. Reconheceu que Deus estava com ele. Ele o sentia, tinha intimidade com ele. Também teve um líder provado, forjado nos campos da mais dura batalha. Liderou com amor, força, coragem e determinação. Que Deus abençoe minha amada professora. Amém. A irmã Cleide Brum está dizendo aleluia, é verdade. A irmã Alessandra está dizendo sim, verdade. A obra é contínua em nosso dia a dia. Não existe um dia para servirmos ao Senhor. Ele deve ser sempre e sempre. Exatamente. A obra de Deus se faz todos os dias. A irmã Cleide Brum está dizendo: sejamos verdadeiros onde quer que andemos. Deus se agrada de nossa fidelidade. Verdade, irmãos. Exatamente, a Bíblia diz que nós somos observados por tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeia. Então olha a importância de nós sermos servos fiéis a Deus. Que o nosso exemplo possa ganhar almas para Cristo. Às vezes, muitas pessoas, talvez lá na glória o Senhor vai nos mostrar que talvez nós não tenhamos mais contato, mas lá na glória talvez o Senhor possa nos mostrar que pelo nosso testemunho, até mesmo sem palavras, pessoas foram ganhas para Cristo.